Pois é pessoal, bem que a nossa velha e finada tia, a tia de Bereia, sempre dizia: pastor não é título, nem encargo, nem plano de carreira, nem carteirinha. E mais ainda, pastor não é pregador. Pregador não é pastor. Conquanto reconheça que a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, não sei o que lá, que o obreiro é quem divide as coisas espirituais, podem receber as coisas materiais, não sei o que lá. Eu entendo isso, sei que é Bíblia, mas eu escolhi por cuidar da minha família, também dignamente, com o trabalho. Isso tem efeitos colaterais, tá? Então não há, antes que você pensar, o pastor César então é o cara, porque ele nem recebe da igreja, ele não sei o que lá, não. Antes, deixa eu explicar pra você. Eu não sou um bom pastor. Eu não sou um bom pastor local, porque o pastor, o cara visita, o cara vai lá no hospital, a criança nasce, ele vai na maternidade com a esposa. Esse cara é pastor, eu até acho, eu já falei na igreja local, se tiver alguém que é membro da nossa igreja, meu irmão, meu companheiro lá da Genuína, ou de Campinas ou de São Paulo, que eu já pastorei essas duas, sabe que isso que eu tô falando é com o máximo de integridade e honestidade. Eu sempre quis ter um pastor local que vivesse financeiramente da igreja, para ser o pastor da igreja. Eu nunca consegui, porque os irmãos, enfim, a nossa igreja vota, não sei o quê, enfim, não dá. Mas, então, quando eu estou dizendo, eu não vivo financeiramente da igreja, não significa que eu sou o cara, não. Porque eu deixo a desejar em várias questões. Por exemplo, o mês passado foi um dos meses desse ano que eu tive mais faltas. Por quê? Trabalho. Infelizmente. Eu não sou um bom pastor. Eu vou congregar com o pastor César porque, nossa, que bênção. Você vê o que eu falo aqui no rádio. Lá na igreja local, eu dependo do corpo de obreiros. Você está entendendo? Mas vamos voltar aqui no assunto. Né? Então, vamos lá. Segundo... De reclinar a cabeça. Então, o falso pastor, em primeiro lugar, ele é mercenário. O que é ser mercenário? Ele rouba, mata e destrói. O texto das Escrituras que diz que quem rouba, mata e destrói, não diz que é Satanás. Jesus disse que Satanás é o lobo. Quem rouba, mata e destrói é o pastor mercenário, que não é pastor. Vamos dar uma olhadinha lá em João 10 sobre isso, então. Na verdade, vos digo, quem está dizendo, a tia de Bereia? Não, o próprio Cristo, lá em João 10. Que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Qual é essa outra parte que o falso pastor sobe? Ele sobe pela indicação de outro pastor, sem dom nenhum, só porque tem uma boa oratória, ou porque ele aparenta conhecer bem a Bíblia, ou porque ele tem carisma, ou porque ele quer ser pastor e faz um curso de homilética, de pregador, de etc. Pega uma carteirinha, mas não tem dom de pastor. Não recebeu este dom. Então, ao invés de ele edificar o corpo de Cristo, ele destrói as almas, destrói o corpo de Cristo. Por quê? Porque ele sobe por outra parte. Lá em Efésios a gente viu que pastor é dom. Deus deu dons aos homens e aí esses dons constituem os pastores. Então, um pastor que não tem dom de pastor, ele é ladrão, salteador e sobe por outra parte. Ou seja, ele vai para o ministério, ele vai ter uma carteirinha de pastor, mas porque ele fez um curso ou porque alguém o indicou, mas não porque necessariamente ele tenha o dom de pastor. Então, ele se torna ladrão, salteador, mercenário. Ele visa lucro próprio. Ele conta cabeças de gado, mas não tem cuidado de ovelhas. O próprio rei Davi, quando dizia que ele era um bom pastor, que Deus era o seu pastor e ele não precisaria de mais nada, ele sabia o que estava dizendo. Porque ele mesmo disse para o rei Saul, quando eu já enfrentei um leão e um urso, eu agarrei o leão pela barba e até o matar, eu não soltei aquele leão para tirar a ovelha da boca dele.
Então, o bom pastor, ele dá a vida pela ovelha, ele se sacrifica pela ovelha, ele vai contra o leão e o urso para pegar a ovelha do seu pai lá de dentro. Agora, aquele que não tem cuidado da ovelha, vê vir o lobo, vê o perigo e foge para salvar a própria pele, porque ele é ladrão, salteador. Ele